Bom dia, pessoal. Gente, já vai começar a nossa live. Estou convidando agora o Gilberto da Geatec. Assim que ele entrar, a gente começa a nossa live, tá bom? Oi? Mas você vai aparecer no vídeo. Não. Oi, pessoal, só mais um minutinho aqui pro Gilberto da Geatec entrar e a gente começar a nossa live, tá bom? Opa! Gilberto, o que será que está acontecendo com você? Só mais um minutinho, pessoal. Pronto, já até que está online e agora vamos conectar. Oi, Olá, Gilberto, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, Bem, graças a Deus. E você? bem também. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso projeto do Future Talks, uma iniciativa da FC Nuvem, para a gente falar um pouquinho sobre o mundo pós-pandemia, sobre o novo normal que a gente está construindo junto com os nossos parceiros e com os nossos clientes. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Bruno. Nós, da GTEC, que agradecemos, somos parceiros de longa data, estamos muito preocupados, assim, estamos participando junto aí com todas as empresas do Brasil e Uhum. somos muito gratos aí pela lembrança da GTEC na contribuição nesse momento tão difícil para a gente, né? Exatamente, um momento bem novo, bem difícil, que a gente ainda está descobrindo muito como vão ser as coisas e temos muitas incertezas ainda pela frente. Mas, Gilberto, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Diatec, aproveita para se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Meu nome é Gilberto, né? Eu sou um dos sócios fundadores da GTEC. A GTEC é uma empresa de tecnologia voltada ao agronegócio. Ela já está no mercado de soluções de software e de soluções para consultorias no agronegócio. Já faz praticamente 20 anos. O ano que vem nós completamos 20 anos, né? Uhum. E trabalhamos com soluções aí até antes desse tempo já para esse mercado, né? O mercado de agronegócio no Brasil ele tem se mostrado sempre em crescimento constante, né? E nós temos atuado nessa parte de soluções para esse mercado. Ah, bacana, bacana. Então, já fazendo um link com algum dos tópicos que eu queria trazer, conta pra gente um pouquinho como é que tá a questão do agrobusiness nesse momento, se teve algum impacto, é, quais são as apostas para o futuro. Conta pra gente um pouquinho como é que tá esse cenário atualmente. Bruna, bem, antes de falar até do agribusiness, de colocar isso daí, falo para você que a expectativa, né, de todo empresário brasileiro aí, né, sempre está em constante crescimento e nesse momento de pandemia nós temos encontrado alguns desafios aí que
atinge todos nós como empresários, né, como empresas de proposta de soluções aí para o mercado. E isso impactou, né, a gente como empresa, né, que envolve principalmente recursos humanos, recursos tecnológicos, né, então tem impactado a gente até antes mesmo do conceito aí do agribusiness, né? Agora, em relação ao agribusiness, vamos primeiro falar um momento do agronegócio em si brasileiro, né? Uhum. O agronegócio, ele, em meio à pandemia, eu diria para você que é um setor, que é um dos únicos setores aí que está avançando em alguns pontos, né? Mas a gente está vendo que em algumas áreas do agribusiness, as coisas também estão se complicando, né? A curto prazo e a médio prazo, ele tem se saído bem até nesses momentos, mas o agribusiness, como qualquer outra cadeia interligada no setor, em todo o setor produtivo brasileiro, ele está amarrado a esse processo, né? Se você começar a diminuir muito o consumo, né, vai aumentar essa oferta de produtos, os preços das commodities vão cair bastante. Então, essa demanda diminui muito em relação ao problema causado pela pandemia. Uhum. Aí o agrobusiness também vai começar a ser afetado mais drasticamente por esse momento aí, por esse processo aí que nós estamos vivendo, né? Aí a Giatec, nesse sentido, né, tem visto que algumas áreas do agribusiness, podemos até trazer algumas informações interessantes, né? Tem setores do agribusiness que estão saindo muito bem nesse momento, né? Você tem, por exemplo, a parte de grãos, né? Ligados à alimentação mundial, né? Soja, carnes, né? Laticínios, aí tem conseguido se manter durante esse período de pandemia e até com um crescimento em contraste ao restante das áreas que caíram nesse momento, né? Então, algumas áreas do agribusiness têm saído muito forte. Algumas têm sofrido com isso, né? Sim. Depois eu vou até detalhar mais aí para você, conforme as perguntas forem surgindo, para falar sobre isso daí, Pode ficar né? à vontade, se quiser detalhar agora, eu acho que é o momento. Tá, então tá bom. A gente tem visto, por exemplo, que a parte de milho, né? Devido aos Estados Unidos, por exemplo, também produzir etanol a partir do milho, né? E eles, nesse momento, eles estarem fornecendo o consumo de etanol ter caído muito devido ao consumo até ligado aos combustíveis fósseis, que há uma mistura, né, de etanol. Os Estados Unidos também é um grande produtor de etanol a partir do milho. Você tendo uma redução de etanol, que foi uma das áreas que mais sofreram do agribusiness aí, né? Com a redução do consumo do etanol e os preços aí, todo mundo está vendo nas bombas, né? Sim. Então, as empresas ligadas ao etanol, que estão produzindo etanol, estão sofrendo com isso. E no caso, por exemplo, aí os Estados Unidos é um grande produtor de milho, produzindo etanol a partir do milho, e ele está agora com uma oferta maior de milho no mercado, devido ao baixo consumo nesse momento, a produção ter caído bastante. E Uhum. aí isso começa a ter oferta. Consequentemente, você tem aí afeta diretamente os preços, né? Então, essa parte do agronegócio esse é um dos itens, por exemplo, que tem mexido, né? Uma das áreas aí, no caso da produção de milho. Mas você vê a China, por exemplo, né? A China reduzindo o consumo de animais silvestres, né? Eles estão meio que boicotando essa parte aí, tentando mudar esse cenário que a China vive, e aí isso está aumentando o consumo de produtos ligados à pecuária brasileira. Então, eles têm a exportação de carnes, por exemplo, no Brasil, tem proteínas animal, aí tem aumentado, né, principalmente para a China, né? Indonésia, Egito e outras áreas lá do Oriente Médio e Ásia, em decorrência até dessa mudança de consumo, né? E a produção deles, né? Eles também sofreram com essa pandemia. Então, o agribusiness tem evoluído muito aí no Brasil em algumas áreas e essa é nossa, assim, é uma boa expectativa em decorrência de tantas informações negativas, né? Vocês Sim. têm acompanhado aí as informações negativas no mercado, né? Sim, sim. É um mercado que, apesar do momento que a gente está vivendo, ele tem tido o seu crescimento, porque ele é importante para a manutenção da vida e tudo mais. Então, é bom saber que pelo menos um dos nossos setores continua crescendo, continua
produzindo e alimentando não só o Brasil, mas também como outros países que têm até mudado o seu hábito alimentar, como a China, né? E aí eu queria te perguntar, Gilberto, ah, quais são as previsões do agronegócio para o resto do ano, se a gente acredita que ele vai crescer assim dessa forma, e quais estão sendo as apostas do agronegócio para continuarem crescendo? Quais são as táticas e as estratégias que eles estão adotando para eles continuarem tendo autoprodutividade, um melhor retorno, se isso envolve tecnologias, quais tecnologias? Conta pra gente um pouco. Sim. Bem, como eu disse, né, a longo prazo, você tem o agronegócio também sendo afetado por essa pandemia, né? Nós estamos sempre na expectativa, né? Nós trabalhamos com o agronegócio, então nós sempre buscamos, né, junto com as empresas que são clientes nossos, aí essa busca constante de otimização, melhoria de produtividade dessas empresas aí. Nós temos visto nesses períodos que eu disse, que o mercado tem se mantido em várias áreas. Para a Jatec, a Jatec tem crescido muito nesse momento, né? Afinal de contas, nós estamos envolvidos em dois setores aí totalmente importantes aí para o Brasil, né? Que é a agribusiness e tecnologia, né? Uhum. Mas, como eu disse, a longo prazo, certamente o próprio agronegócio vai ser afetado, tá? Nós acreditamos que, como nos outros países, né, você olhar Itália, Espanha, a própria China, né, onde já está havendo a Alemanha, que nem passou por um processo tão complexo como nós estamos vivendo aqui no Brasil, com poucas mortes, né, um índice muito baixo, né? Então, assim como está acontecendo de abrir, esses países estão começando a abrir, nós acreditamos que logo mais vai começar a ter uma liberdade maior aí das ações dessas empresas de agribusiness, né? E os consumos vão começar a aumentar aí, a demanda vai aumentar e tudo vai começar a se organizar. De qualquer forma, mesmo nós estando otimistas nesse sentido, nós estamos otimistas nesse sentido, né? A longo prazo, logicamente, que vai afetar. A estratégia, como você disse, a tecnologia, ela é totalmente necessária para essa superação. Não há como. Na verdade, as empresas estão, no Brasil, agora este ano aqui, estão cada vez mais acreditando nesse processo do uso da tecnologia como um aliado para enfrentamento dessas pandemias ou essas crises que vêm, né? Uhum. Cada vez mais, em menos tempo, você está tendo crise. Se você olhar para o passado, você vai perceber que esses intervalos de crises, eles eram maiores, né? Você não tinha um intervalo tão pequeno, né? E cada vez, né? Você olha em 2001, o início de uma guerra aí com a 11 de setembro. Você olha em 2009, assuntos da H1N1, problemas com o setor imobiliário aí financeiro, que afetou também toda a economia mundial. Aí você olha agora, dentro de uma década aí, uma crise de saúde aí que causou todo esse problema, né? Então, a tecnologia, ela é uma aliada enorme para esse processo de enfrentamento dessas crises que estão vindo e que virão, né? As empresas têm que estar preparadas para esses novos cenários, né? É um novo mundo aí no sentido de produtividade, né? Você não tem mais como você trabalhar sem pensar nesse ambiente, né? Vou dar um exemplo da Geatec. Sim. Na Geatec, por exemplo, quando iniciou-se esse assunto da pandemia, nós estávamos preparados para podermos trabalhar, cada um dos recursos disponíveis dentro da Geatec, trabalhar em suas casas, em home office, né? Mas como isso? Você tem uma estrutura tecnológica que permita você colocar os seus colaboradores, né, em contatos diretos com os seus gestores, né, os seus responsáveis, esses colaboradores ter informações nas mãos para poder trabalhar em suas casas, acessar, por exemplo, os bancos de dados, acessar as informações de clientes, de suporte, né? Porque nós somos uma empresa de tecnologia, damos suporte para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, nós estamos para o mundo inteiro. E com isso, se a gente não tivesse preparado tecnologicamente, nós teríamos um impacto muito grande. Pelo contrário, quando nós precisamos desligar a chavinha, nós desligamos, cada um foi para sua casa
e continuou-se o trabalho normalmente. Eu diria para você, Bruna, que, por surpresa até, nós estamos trabalhando até mais, viu? A quantidade de horas, agora eu acho que eu não tenho mais 24 horas por dia, né? A quantidade de trabalhos que nós temos feito, reuniões, até Aham, aumentaram agora nesse momento. Mas graças a essa oportunidade da tecnologia, né? sim. Com isso, a gente conseguiu isso daí. Agora, voltando ao agribusiness nesse sentido, né? Como que o agribusiness tem superado esse momento de superado esses momentos de pandemia? Bem, primeiro, acesso às informações. Tem que ser algo Uhum, rápido, né? Tem que ser algo constante. Ele ter condições de conseguir trabalhar e trocar essas informações entre o campo e suas indústrias, entre o campo e seus escritórios, manter essas informações de forma rápida, porque hoje você coloca uma empresa de agronegócio, a maioria deles, tirando os pequenos, né? A maioria deles aí, eles têm acesso às informações em seus celulares, né? Das estratégias é que eles consigam tomar decisões rápidas. Para isso, a própria nossa ministra da Agricultura comentou, né, que uhum. o uso e a necessidade da ciência e tecnologia aplicada ao agronegócio se faz cada vez mais necessário. Sim, São palavras dela, tá? E nós, fornecedores desse produto para eles, não só acreditamos, como vemos isso muito mais necessário hoje em dia. Para você ter uma ideia, os clientes que nós temos hoje, que usam toda a nossa tecnologia aí, eles têm conseguido superar esses momentos e alguns até fazendo investimentos. Para você ter uma ideia, nós temos grandes players de mercado, né? Não vou citar os nomes aqui, mas que estão usando as tecnologias que nós trabalhamos, fazendo administrações muitas vezes fora do centro agrícola do país, em São Paulo, muitas vezes em escritórios, administrando todas as suas fazendas, as suas indústrias no interior do Brasil, ou até fora do Brasil, muitas vezes, através de seus escritórios em São Paulo. Mas como isso? São dois aliados principais da tecnologia. Um é a parte do software, onde permite essa comunicação de dados, ou transformando essas informações na mão dessas pessoas. E uhum. outro é você ter uma estrutura de automação automação de captação de dados do campo, né? Muito se fala em agricultura 4.0, indústria 4.0, mas para você efetivar esses processos de agricultura 4.0, indústria 4.0, você precisa ter estruturas de automação, softwares rodando atrás disso daí, certo? E, e isso é o que tem feito com que essas empresas tenham essas estratégias aí para esse enfrentamento aí, como sua pergunta inicial, a respeito dessa entrega, né? Como que o pessoal vai se virar daqui para frente? Bem, aqueles que estavam preparados estão com mais recursos para enfrentar essa crise. Uhum. Aqueles que não estavam, muitas vezes têm feito agora investimento nesse momento, né? E nós temos ajudado, né? Tem alguns que têm nos procurado aí, até de forma mais rápida, para poder ver se pode fazer alguma coisa, né? Mas aqueles que estavam preparados, eles estão tocando a vida normalmente, como eu disse para você, até fazendo novos investimentos, tá? Sim. Uma coisa que eu até disse para você sobre a crise do agribusiness, eu só queria retomar, né, sobre os pequenos, né, os pequenos produtores, aí só lembrando, né, você perguntou da crise do agribusiness, né, os pequenos produtores, por exemplo, ligados a cadeias de restaurantes e bares, têm sofrido um pouco mais com essa pandemia, tá? Imagino. Porque eles têm essa entrega afetada por esse fechamento dos restaurantes, né? Esse é um desafio do agronegócio mais difícil de lidar, porque há uma cadeia muito grande e intrínseca entre pequenos produtores que entregavam para restaurantes. Essa fatia da população tem sofrido mais, né? E isso é um desafio, porque o Brasil tinha muitos pequenos produtores, principalmente ligados a hortifruti. Esse vai ser uma dificuldade se essa área não retomar, tá? Sim. Porque está ligado a uma cadeia de distribuição, né? Os grandes têm essa vantagem das trades, a vantagem da distribuição já mais organizada no setor, né? Sim, sim. E os pequenos produtores, como você disse,
são ligados a restaurantes, são ligados a bares, a pequenos negócios, e esses pequenos negócios ainda se mantêm fechados, enquanto as maiores companhias estão ligadas a grandes supermercados que ainda continuam funcionando. Então, é realmente uma conta que acaba no final não fechando e acaba por deixar esse pequeno distribuidor em momentos um pouco mais complicados. Eu entendo perfeitamente, faz todo sentido e é bom para o nosso público também saber um pouquinho disso. Eu queria também retomar, Gilberto, o ponto que você disse sobre a agricultura 4.0, agronegócio 4.0, porque é um termo, as pessoas falam muito de indústria 4.0, a gente já falou de educação 4.0, mas a gente nunca falou de agronegócio. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa ideia por trás do agronegócio 4.0, sobre essa nova fase. Sim. Bem, o termo 4.0 surgiu em relação a essa comunicação que você que você verifica dentro das indústrias, da própria agrícola. É a ligação, o desafio de você fazer com que o dado já disponível no campo, porque antigamente, se você me perguntar, poxa, mas antes não tinha informações, antes não tinham dados, né? Eu não podia trabalhar com o que eu tinha? Sim, você poderia. Você utilizava muito papel, caneta, você tinha muita captação de dados no campo, né? Sempre houve, né? Desde nossos sócios aí, os sócios fundadores da Giatec, nós somos todos oriundos do Centro de Tecnologia Copersucar, né? Uma antiga, uma cooperativa, um centro de pesquisa da Copersucar, que existe até hoje, mas o Centro de Tecnologia foi, de certa forma, terceirizado, mas todos nós já trabalhávamos antes de 2000, do ano 2000, não somos tão velhos assim, hein? É só uma... É ruim de falar, mas... Não, hoje 2000 foi ontem, anos 2000 foi ontem. Não, você deve ter acabado de nascer, né? Mas tudo bem. Mas a gente... Não, a Giatec, para você ter uma ideia, nós somos meninos, né? Você tem pessoas da Giatec lá com quase já mais de 60 anos e está nativa aí, total, tá? Mas em todo caso, assim, o Centro de Tecnologia Copersul, quando nós trabalhávamos antes disso aí, nós já fazíamos software e soluções para o mercado de agronegócio, ligado naquele tempo a setor superenergético. E captava-se dados no campo. Isso não mudou. Isso não mudou. E qual que é a dificuldade, Bruna? A dificuldade é você transformar a informação, o dado que você está no campo, em informação suficiente para você tomar uma decisão. O grande desafio da tecnologia é esse. Você ter uma capacidade de olhar alguma coisa, tá? E fazer com que isso possa ser utilizado para você fazer alguma mudança. Sim. Então, por mais que a gente fale, muita gente está entrando aí no vídeo, está, né, analisando, vai verificar que assim, eu ouço essas partes de tecnologia 4.0, agricultura 4.0, indústria 4.0, nada mais é do que fazer com que a informação seja útil para ser utilizada como meio de tomada de decisão. Esse é o termo 4.0 que você ouve, de qualquer área. É como fazer com que essa informação possa ser utilizada para tomar decisão. Então, o que mudou? Mudou que é o seguinte, antigamente, esses dados, porque qual que é a diferença entre dado e informação? Tá? Dado é qualquer coisa que você pega, você recebe ou você capta e que você tem um descritivo sobre alguma coisa. Sim. Informação é quando você agrega valor a esse dado. Então, se você pega um dado e você não agrega valor a ele, você não consegue tomar nenhuma decisão com isso, isso é um dado. Quando você transforma esse dado em uma ferramenta de apoio à decisão, por exemplo, como que eu decido se eu vou fazer um produto, ou se eu vou contratar mais funcionários, ou se eu vou investir numa tecnologia, ou se eu vou comprar ou vender. Vou dar um exemplo do agribusiness. Eu vendo o meu produto a mercado futuro ou eu deixo ele estocado? Qual que é a melhor saída? Para você tomar essa decisão, você precisa de informação. Dado não é suficiente. Então, para isso, você usa hoje a tecnologia. Certo. Né?
existe um termo, assim, acho que a maioria conhece aí, né? Biópsia e autópsia, né? Bem, para quem não conhece, né? Biópsia, você coleta um pouco você coleta partes do organismo, né? Para poder dar uma analisada sobre aquele material para ver o que pode ocorrer, o que está ocorrendo, para você entrar com um remédio. E a autópsia, né? A autópsia já era, né? Você já passou e não tem muito o que fazer, né? Você analisa o que aconteceu. Sim. Quando você capta um dado no campo e você demora para esse dado chegar até a sua empresa ou ao seu agronegócio, ou esse dado não tem qualidade, ou ele não tem uma frequência suficiente para você compor uma informação, esse dado não tem muita utilidade. Pelo contrário, até durante as nossas reuniões aí de implantação de projetos, na Geatec, a gente fala que isso é até pior. Quando você tem uma informação errada, é melhor ou desatualizada. Desatualizada ou errada, é melhor você não ter. É melhor você trabalhar pelo seu instinto se você tem uma informação errada. Como assim? Se você tem uma informação, por exemplo, que está dizendo que você está bem, mas você está mal, a chance de você até vir chegar à falência é grande. Agora, se você tem um dado que você sabe que está errado, é melhor muitas vezes você tomar decisões por outro caminho. Né? Aí, como que surgiu, então, a agricultura 4.0 ou a indústria 4.0? Surgiu com essa necessidade dos acionistas, dos administradores, dos proprietários de empresas, olhar um celular e alguém chegar para ele e perguntar assim, e aí, compra um caminhão ou vendo o meu trator? Contrato mais um ou vou vender coco na praia? Então, para você tomar isso daí, você precisa ter a agricultura 4.0 e a indústria 4.0, para chegar num ponto desse daí. Então, a agricultura e a indústria 4.0, elas estão ligadas a esse investimento na automação da captação do dado no campo, a carga essa transferência dessa informação, o dado convertido em informação através dos softwares, gerados para os escritórios, as empresas, né, os escritórios dessas empresas, de forma rápida, muitas vezes até instantaneamente, né? Vou dizer, eu não tenho autorização para dizer o nome de um cliente nosso, né? Que, como eu disse, que trabalha já dessa forma. Eu acho que talvez até ficasse contente, né? Para fazer propaganda deles aí, mas em todo caso, eles, por exemplo, eles têm um processo de logística que eles administram suas empresas online. Então, eles conseguem saber se aquilo que estava planejado ou aquilo que está acontecendo está dentro do que eles tinham previsto. E então, a capacidade deles tomar decisões para poder fazer gestão de custos, redução de equipamentos, o aumento de equipamentos, mediante alguma circunstância, porque na agricultura, principalmente, um pouco diferente da indústria, a agricultura ela se dá em espaços muito grandes. Então, muitas vezes, você está numa área que você vai colher e chove. E aí, o que você faz? Né? Como que você vai tomar uma decisão numa situação dessa? Ou você tem alguns níveis de infestações de pragas que têm que ser analisadas com imagens de satélites. E você precisa analisar isso e tomar uma decisão acertada. Quando você vai fazer um combate à praga, se você não tem um domínio daquilo que está contaminando as suas plantações, você pode entrar com um insumo errado. Um insumo hoje, custando quase $5,50 o dólar, né? Um pouco menos, é caríssimo para qualquer empresa, mesmo as que estão muito bem dos seus caixas. Então, como que você faz? Você tem que ter essa informação mais pronta, o mais correto possível, com um nível de qualidade bom, né? E depois isso aí você entra com essa tomada de decisão em cima dessas informações. Então, o conceito agricultura 4.0, indústria 4.0, vem nesse sentido, né? Vou ajudar o administrador a tomar decisões acertadas, com qualidade, com o mínimo de custo possível e, no fim das contas, Bruna, é justamente viabilizar a produção agrícola. Eu digo que o Brasil hoje é um dos celeiros, né? Mas principalmente o Brasil é um celeiro mundial, referência aí para vários tipos de culturas agrícolas, né?
E se o Brasil não fizesse assim, né, não fosse assim, essa área que é a agrícola brasileira não teria evoluído com sempre maior que o crescimento do PIB brasileiro, tá? Sim. Hoje, para você ter uma ideia, a agrícola do Brasil ela é mais que 20% do PIB, a referência nossa, né, do mercado. O crescimento da agricultura, né, ela é sempre superior ao PIB brasileiro. E o crescimento da GTEC é maior do que o crescimento do PIB do agronegócio também, porque já estamos envolvidos em tecnologia, né? Sim, ótimo. E vocês da FC Câmara aí, né, são aliados nesse trabalho que tem sido feito aí de comunicação tecnológica aí, né? Na Jatec, né, nós somos exportadores de tecnologia para o mundo, né? Então a gente está vivenciando isso cada dia mais, né? Todo momento essa busca ela está sendo incessante aí pelos mercados, tá? Eu Sim. não sei se deu para entender mais ou menos esse conceito, se eu Deu! compliquei muito aí. É que Não, eu deu sou da super área de para entender. tecnologia, Bruno. Pode ser que eu esteja falando um pouco assim tecnicamente, mas espero estar claro, Não, tá? pode ficar tranquilo, foi super fácil de entender. Acredito que o público também está preparado para esse tipo de informação. Então pode ficar Eu diria para à você que vontade. esse 4.0 pode ser expandido para redes sociais. Nós estamos falando através do Instagram, né? Que é uma coisa mais Exatamente. 4.0 que isso, né? Você fazendo uma Exatamente. captação do seu local ao meu local, dentro de uma mídia social, e o mundo inteiro pode ver, porque a hora que você publicar isso, certamente todo o Brasil pode enxergar, né? Exato, fica disponível para todo mundo, para quem quiser acessar. Então, isso, está vendo? Isso é 4.0. Aí você fala assim, poxa, e se alguém chegar e falar assim, agora ouvindo isso, tomar uma decisão em cima do que eu estou falando. Isso é 4.0. Você tomar uma decisão rápida em cima de uma informação que você tem nas mãos nesse momento. Entendeu? Então, o Sim. negócio é simples. É que, tecnicamente, as pessoas complicam um pouco, mas o negócio não é complicado, não. Né? Isso é culpa, sabe, dos analistas de sistemas. Eles são mais complicados. Aí a gente já vai entrar numa parte mais técnica que não é todo É, mundo que acaba eu não compreendendo. Eu posso mesma falar não muito sou da porque área de tecnologia, então se a gente entrar numa área de análise de sistemas, aí vai ficar complicado para mim. não, mas você é uma usuária mais avançada do que eu na tecnologia, isso pode ter certeza, viu? Ah, eu não sei não. Eu acredito que a gente tem conhecimentos bem parecidos. Você pega, eu vejo meu filho, né? O filho tem 6 anos, né? Ele acessa as informações. Olha, pai, isso aqui, veja isso aqui, isso aqui, isso aqui. Na verdade, o domínio hoje do uso da tecnologia deles é mais intenso. Eu sempre vim eu com meus sócios, né? Nós viemos da criação de produtos para o uso da tecnologia, né? Uhum. Mas nós mesmos não temos o costume tanto de usar as redes sociais. Eu não tenho o costume de compartilhar assim, as coisas muito em redes sociais. Né? Eu venho do momento em que você não compartilhava tantas coisas. Né? Sim. Mas meu filho já criou, quer criar conta, quer fazer vídeos no YouTube. Né? São os desafios aí. São gerações que foram criadas de forma diferente, com acessos diferentes à tecnologia. Acredito que muita gente hoje sabe usar boa parte das tecnologias muito bem, mas são pessoas que usam de formas diferentes. A nova geração, sim, veio com uma pegada muito mais de criar conteúdos, enquanto as gerações passadas são mais de consumir os conteúdos. É notório essa diferença entre elas. Sim, mas graças a Deus eu acho que está havendo um convívio muito positivo, sabe? Nós lá somos da GTEC, somos muito otimistas em relação a essa união das gerações, né? Nós Uhum. trabalhamos sempre com muita gente, nós temos muitas pessoas jovens trabalhando em vários setores da GTEC. A GTEC hoje é uma empresa com mais de 150 funcionários, tá? Só para não comentei isso aí no começo, né? Mas nós temos mais de 150 colaboradores aí e cada vez precisa de mais gente, né? É incrível, né? Como que para você ver, né? Como que o mercado está consumindo tecnologia, né? E esse pessoal jovem que está vindo está sendo muito interessante porque há uma ligação entre a consultoria, né? Que conhece o processo tecnológico e a produção de tecnologia para o uso dessa consultoria, né? Então essa união aí ela está sendo formidável aí para a gente aí como empresa fornecedora Exatamente. de soluções tecnológicas.
Isso, se muito bem orquestrada, a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos. As pessoas que já estão no business faz mais tempo e têm uma certa experiência, conhecem mais a fundo como o business acontece, e as pessoas que vêm de fora, que trazem referências de fora e que podem agregar ao business por ter essa cabeça diferente. Então, eu entendo que se muito bem orquestrada, a gente consegue juntar essas duas mentalidades, essas duas gerações e ter outputs muito importantes para a empresa e que tragam inovação, que ajudem vocês a fornecer serviços melhores e atualizados para o próprio público de vocês. Sim. O interessante, Bruno, ó, vou falar baixinho só para você, hein? Se eu fosse um jovem hoje, eu faria alguma coisa ligada à tecnologia, viu? Eu Sim. tenho certeza que vai ter uma demanda, a oferta vai ser menor do que a demanda. Então, é uma área que tende a crescer muito. Não tem, existe muitas coisas sendo trabalhadas. E o Brasil é um continente praticamente, né? Nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Temos um desafio interno em termos de produção de tecnologia, porque Uhum. a demanda está sendo cada vez maior nesse momento. Por exemplo, você vê escolas de ensino à distância, você vê aplicativos sendo desenvolvidos aí para coleta de informações de tudo quanto é tipo, né? Decisões sendo tomadas mediante esses mecanismos. Por exemplo, você pega o Zoom aí, que é um software desconhecido até então, e agora estourou aí no caso de comunicação através de vídeos, né? Então, essa é uma área. Se algum jovem aí você fala, tecnologia não é só você fazer programas. Existe, por exemplo, quando eu falo tecnologia, eu digo até essa parte de comunicação que você está fazendo. Alguém precisa levar essa informação para frente, né? Então, eu tenho mecanismo de comunicação, testes, desenvolvimento, criação, treinamento, consultoria. É uma área muito abrangente. E como eu disse, né, nós estamos inseridos nos dois setores, né? Agribusiness, né? E Eu tecnologia. sempre tive o pé eu e meu sócio sempre tivemos os nossos pés no campo brasileiro, né? No mercado brasileiro de agribusiness. Nós nascemos com isso e então a gente sempre esteve lá e nós também estamos inseridos no mercado tecnológico. Alguns sócios não têm muito pé no chão, não. Eles são mais tecnológicos, né? Tem alguns sócios lá que são mais tecnológicos. Que são os mais novos, tá? Mas de qualquer forma, nós estamos vendo essa expansão. Então é que se você, olha, a gente fala da pandemia, né? Mas a pandemia ela tem sempre um lado positivo e negativo, né? Quando você está preparado, ela pode ser uma oportunidade. O segredo está sempre estar preparado para esse momento. Uhum. Para você ter uma ideia, até dezembro a gente estávamos com dificuldade de encontrar profissionais no mercado. Você não encontrava pessoas de mercado, por quê? O mercado estava, a demanda por tecnologia estava muito alta. Sim. Muito alta. Assim, fora de algo aceitável, até, porque você não encontrava. Aí, com a pandemia, aconteceu de começarem a surgir pessoas, assim, se disponibilizarem para esse mercado de tecnologia, né? Então, a gente conseguiu aí ter disponibilidade de pessoas para serem contratadas. Mas essa área de tecnologia está demandando muito, né? Devido a Sim, a essa gente mudança, vê. devido à mudança, Bruna, do que está se acontecendo. Vamos dar um exemplo no caso que vocês estão inseridos, FC Câmara. Por exemplo, o trabalho em nuvem, né? Por exemplo, todas as empresas que têm um tamanho médio e grandes, até pequena, tá? Muitas vezes, mas vamos pegar das médias para grandes. Mas geralmente tem um servidor hoje alocados isso em suas empresas, né? Uhum. Uma grande chance, assim, eu não sei qual o tempo que vai acontecer isso, mas não vai demorar muito, tá? Que essas empresas não vão ter mais servidores. Elas vão ter um middleware, alguma coisa que leve essa informação para cima e isso fique na nuvem. E aí, o que acontece com isso? Imagine se todas as empresas, dentro de próximos 5 anos, falarem assim, olha, a gente não quer mais ter servidores e nós vamos buscar uma solução em nuvem. Você imagina a demanda que vocês teriam, por exemplo, de oferta, assim, para ter que atender esse pessoal, porque uma coisa é você disponibilizar tecnologia, outra coisa é você preparar o ambiente, treinar, capacitar esse pessoal todo para usar isso daí. Uhum. Né? Então, você vai ter
uma oferta de serviço para vocês, né? A demanda de vocês vai aumentar tanto que vai ficar até difícil para vocês conduzirem essa demanda. Os últimos fechamentos nossos aí que estão ocorrendo, alguns produtos da Giatec, estão ocorrendo só em nuvem. Né? Nós temos produtos aí que só estão trabalhando 100% em nuvem. Alguns fechamentos que nós fizemos aí com a nova plataforma nossa, aí, o Simple Farm. Né? O Simple Farm é o software nosso, a nova plataforma agroindustrial que a Giatec está ofertando aí no mercado. Ela já está entrando com alguns clientes que estão vindo nesse ambiente e, por coincidência, nós estamos hospedando lá com vocês esse ambiente aí, esse private cloud deles aí, mas de qualquer forma, mas também pensando em nuvem. Então, esse novo ambiente, ele vai demandar mais ainda, né? Os investimentos vão ocorrer enormemente nessa fase que nós estamos vivendo daqui para frente. Se você falar assim para mim, mas quanto tempo, Gilberto? Quanto tempo vocês preveem? Quando a SAP, né, eu vou falar o nome dela, né, porque ela é muito reconhecida no mercado, quando ela lançou no mercado o HANA, que é um banco de dados aí, uma estrutura para o ERP dela, né, um banco de dados dela, ela falou que ia trabalhar num formato mais ligado à nuvem, tá? Porque você preferia não instalar isso on-premise, que é instalar localmente, Sim. e manter isso em nuvem. E o mercado falou, não, mas não, isso vai demorar. Né? Eu não digo para vocês, acho que não deu 5 anos atrás. E hoje está totalmente viável o que ela fez. Então que muitas empresas aí que estão trabalhando em nuvem já estão trabalhando com storage, com armazenamento, como se fosse não mais discos rígidos, HDs, né, que é o antigo A fita. HDs, estão trabalhando... Não, fita. São os HDs, o disco rígido que você colocava nos notebooks, nos servidores. Hoje estão trabalhando todos como se fosse memória. Como a SAP está fazendo com o banco dela. Então, isso está mudando. Dos 5 anos para cá, mudou totalmente. Está havendo viabilidade nessa mudança. Aí eu tenho performance de processamento, né? Então, essa mudança ela vai ocorrer cada vez mais rápida aí nesse sentido, né? Mas eu vejo uma evolução grande. E isso daí, Bruno, respondendo uma pergunta que você fez aí que eu não tinha detalhado, é uma das tecnologias que o mercado de agronegócio está trabalhando, que são esses processos de armazenamento em nuvem e a comunicação entre os seus setores através desses sistemas de transmissão de dados, entre você mantém alguma coisa em nuvem e as informações começarem a trafegar entre seus sistemas, tá? Então, há um mercado muito grande também para softwares de middleware, porque cada vez mais vai começar a surgir essas comunicações necessárias entre várias áreas aí, passando informações de um lugar para o outro. Alguém tem que gerenciar isso, né? Sim. E aí vem aquilo que você falou. Alguém tem que gerenciar isso, mas alguém tem que ser alertado se isso não der certo. Por exemplo, imagine se vocês têm um sistema na nuvem. Você quer que você tenha o quê? Uma disponibilidade de 100%. Isso é impossível. A gente sabe que humanamente não existe nada no universo que tem 100%, né? Qualquer coisa pode se desligar aí em termos de funcionalidade. Eu falo universo porque se você falar o clima, hoje está chovendo, amanhã faz um sol muito forte, daqui a pouco tem um terremoto, quer dizer, você não tem a previsibilidade. Né? Não existe nada previsível. Né? Várias coisas, né, que a gente estava prevendo que não ia acontecer e acontece, né? Então vamos supor que você tenha, mas vamos supor que você tenha disponibilidade de 99,9% dos seus servidores, tá? Você mantenha isso daí disponível. De certa forma, alguém tem que ser alertado desse 0,01% que o negócio não funcionou, né? E como que você faz isso? Através desses middlers, desses softwares de mercado que até a Giatec está trabalhando num produto desse, né? Num orquestrador para isso, para poder disponibilizar essas informações entre esses sistemas de comunicação, nuvem e celulares, nuvem e computadores, nuvem, né? E desktops, notebooks, né? Então esse desafio, né? O conceito aí tecnológico de nuvem vai ser cada vez maior nesse sentido de tráfego de informações, tá?
Certo. Quando você fala de como o mercado está reagindo à nuvem, a gente, falando de F-Câmara e de FC Nuvem, que somos empresas de tecnologia que ajudam as empresas na transformação digital, a gente vê que tem crescido bastante o consumo, tem crescido a procura dessas empresas da sua digitalização, porque elas entendem mesmo que esse é o caminho. E a gente vê que essa pandemia só provou que é cada vez mais necessário elas trilharem esse caminho da transformação digital e elas estão correndo bastante atrás disso. Tem muitas empresas se reinventando nesse sentido, se atualizando e elas estão colhendo bons frutos nesse sentido. É, fantástico. Eu fico feliz com isso, porque eu diria para você que para as empresas de tecnologias brasileiras é uma oportunidade, uma oportunidade sem dimensão nesse sentido. Por quê? Uhum. Porque pense bem, a partir do momento que o dado está na nuvem, você tem um site, você tem um software, você tem uma tecnologia disponibilizada na nuvem, você tem capacidade de vendê-la para o mundo inteiro. Exato. Tá? Então, o que acontece? A Getec, ela está trabalhando nisso, nós estamos com uns projetos nos Estados Unidos lá, né? E esse ambiente está sendo criado para um ambiente nesse formato para que eles possam utilizar. E, consequentemente, nós fizemos isso, estamos trabalhando lá com uma empresa lá, a matriz fica na Inglaterra, o suporte deles de banco de dados fica na Índia, e nós, desse lado de cá, ofertando tecnologia. Bem, primeiro, é o agronegócio também evoluindo para o mundo, aí, partindo do Brasil. Né? Nós Sim. temos o Brasil tem capacidade de ofertar tecnologia para o mundo inteiro nessa área de agribusiness. Nós temos hoje algumas empresas que nasceram no Brasil, já tem escritórios na Austrália, escritórios nos Estados Unidos, de oferta de automação para a agricultura 4.0. A Jatec também está indo para esse caminho. Então, de certa forma, vocês estão inseridos nesse cenário, por quê? Eu estou acessando um servidor que está hospedado lá nos Estados Unidos para poder disponibilizar nossas soluções para essas empresas aí. Ao encontro disso, Bruna, nós temos trabalhado em softwares, em soluções que usem essas tecnologias, porque também uma coisa é você estar na nuvem, outra coisa é você preparar um produto para isso, né? Já Então, nativo da nuvem. Exatamente, que são coisas diferentes. Mas essa oferta, nesse sentido, faz com que as empresas possam depois estar acessando isso de qualquer lugar do mundo. Mas nós temos, num caso, por exemplo, que eu falei para você, nesse formato, nós concorremos com uma empresa de uma grande produtora de software mundial aí lá nos Estados Unidos e nós vencemos a concorrência. Por quê? Porque devido à tecnologia dessa forma, nos permite concorrer com essas grandes. Então, olha que interessante, né? Das nossas casas, aqui onde estamos agora, estamos concorrendo com empresas mundiais e ganhando a batalha aí também devido ao fato dessas tecnologias nos permitindo que façamos assim, tá? Então, nós acreditamos que dentro de um período aí, dentro dessa nova plataforma que está sendo criada, nesse ano, para o próximo ano, muita história vai ser contada ainda, porque as coisas vão tomar uma dimensão que eu acho que vai aumentar um tamanho, eu diria para você, acho que talvez até 2 vezes maior. Esse ano aqui a Jatec está crescendo 40% do tamanho em relação ao ano passado, para você ter uma noção do que a gente acha que pode acontecer no futuro em termos de crescimento, tá? Não é um otimismo exacerbado, porque, na verdade, tecnologia e agribusiness se combinam, mas a tecnologia ela está nos permitindo a ter esses sonhos, né, ou esses pensamentos aí, né? Mas é nesse sentido. Então, vocês estão compartilhando com a gente aí essa evolução tecnológica. Ai, que bom, muito bom ouvir isso, Gilberto. Eu queria até que vocês pudessem contasse um pouquinho, bem por cima. A gente falta 10 minutinhos para encerrar.
Então, eu queria que você contasse um pouco do que a Geatec faz. A gente falou muito do que a Geatec fornece tecnologia, mas acho que seria bacana a gente entrar um pouquinho mais nesse detalhe, explicar mais na prática o que a Geatec faz e o quanto e como vocês utilizam a nossa parceria, a parceria com a FC Nuvem e as tecnologias que a gente apoia vocês para conseguirem apoiar os clientes de vocês e o agronegócio no geral. Tá bem. Vamos fazer de forma resumida aí, tá? Aham. Bem, como eu disse, né, assim, a nossa inserção no mercado de agribusiness, ele demandava, né, no caso, softwares aí, soluções. Primeiro, softwares, né, que quando a gente entrou no mercado em 2001, havia uma necessidade de criação de sistemas, captação de dados no campo, né, usando mobile, ou até mesmo em alguns lugares, em 2001 ainda a pessoa usava muito papel, tá? Não era, a tecnologia era hands on paper, né? Aham. E, e aí o pessoal captava, digitava, né? Então, o primeiro trabalho que a Jatec iniciou foi no mercado de sucro energético, como eu disse, né? E trabalhando dessa forma aí, usando a tecnologia para registro dessas informações. Depois, o ambiente do agronegócio cresceu muito, assim, já estava grande, mas aumentou muito a demanda pela parte de multicultivos. Multicultivos são as outras culturas diferentes do sucro energético, ao invés da cana, começou a trabalhar soja, algodão, pecuária, começou a haver demandas de soluções tecnológicas para esses setores também. Hoje a gente tem grandes players de mercados aí, os maiores produtores brasileiros, nós estamos inseridos neles, né, com essas soluções tecnológicas, e a Jatec faz o quê? Ela cria softwares, programas, né, resumidamente, mas no Brasil é conhecido como software mesmo, para a gestão, desde a captação de dados, transformação desses dados em informação, gestão desses dados de toda a cadeia produtiva, ao longo do processo que sai desde a parte de contratos, campo, pesagem dos produtos, em balanças, armazenamento. Então, a Jatec desenvolve nessa cadeia produtiva sistemas que permitem com que essas empresas otimizem seus processos. Se você falar qual que seria o grande destaque, é assim, veja, essas empresas de agronegócios, elas usam seus recursos para produzirem soja, algodão, cana, etanol, açúcar. E em cada partezinha dela, desde a parte de campo, parte de controle dos seus equipamentos, controle dos seus insumos, controle dos seus recursos humanos, controle dos seus produtos, cada partezinha dessa, onde há possibilidade de haver otimização, a Jatec tem um produto conectado dentro dessa suíte dela, tá? Dentro dessa plataforma, conectado para poder otimizar isso daí. Como assim? Se você aplica uma quantidade de matéria-prima, de insumos dentro do seu campo, você de repente pode usar menos do que você usa hoje. Uhum. Se o seu equipamento hoje está trabalhando com um rendimento e uma eficiência diferente do que deveria trabalhar, mediante o seu plano, ou mediante o que é a fábrica, por exemplo, você fala, qual é o rendimento dessa máquina? E você está trabalhando com isso, e você está ineficiente, o sistema Jatec te informa. Por quê? Se você está ineficiente, eu posso te ajudar a reduzir seus custos através do uso melhor. Se eu uso melhor, quer ver só uma coisa, que nós somos colaboradores e ninguém fala isso na mídia, né? Ainda não falo, mas talvez um dia fale. Os nossos sistemas ajudam o meio ambiente. Nós ajudamos o meio ambiente. E falo para você que a agricultura brasileira, ao contrário do que muitos pensam, ela não é vilã, é bom deixar até registrado isso aí, assim, não é vilã da poluição mundial. Visto que agora com a pandemia, a poluição caiu. Caiu por quê? Porque a agricultura nunca foi vilã, tá? Nunca foi vilã da poluição ambiental mundial. Então bastou a pandemia, todo mundo ficar em casa, consumir menos, a parte de alimentação continua igual, então sinal que a agricultura está normal, é um produto essencial, mas a indústria diminuiu, o que aconteceu? Combustíveis fósseis diminuíram e a poluição mundial diminuiu, a camada de ozônio fechou. Então, estava aberta, né, até fechou,
o pessoal está na China com uma redução absurda de poluição, o mundo inteiro diminuiu a poluição, então isso mostra que a agricultura nunca foi vilã. A Giatec colabora com isso porque se eu uso menos recursos, menos equipamentos, menos tratores, menos caminhões, menos pessoas assim em campo, muitas vezes trabalhando, porque as pessoas podem ser direcionadas para outros setores de análise e não de captação de informação. Com isso, a Giatec, desenvolvendo seus sistemas, faz com que você reduza esses custos, aumente a sua rentabilidade e consiga ter esse dinheiro para investir em outras coisas. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho mais dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Produzo mais com menos, produzo com uma lucratividade maior, reinvisto isso na sociedade, né, na própria economia brasileira, crio novos produtos. Graças a Deus, os grandes players que estão com a Giatec têm aumentado a sua estrutura empresarial, né? Tem comprado outras empresas até. E então, a Giatec faz esses sistemas aí que ligam o agronegócio e otimizam seus processos. Esse é nosso trabalho, resumidamente, tá? A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Temos hoje agrônomos, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, analistas de sistemas, arquitetos de software, Scrum Master, analistas para testes, analistas de requisitos, gerentes de projetos. Nós somos uma empresa muito heterogênea assim, em termos de processos, né? E essa equipe multidisciplinar é que faz a soma. Junto com a nuvem, ela veio o quê? Na verdade, eu vou até citar aqui o nome de um sócio, o Fernando, né? Ele foi convidado uma vez aí pela Microsoft, aí no caso, devido ao nosso uso da nuvem. Tá? Nós temos uma das empresas aí que tem usado cada vez mais a nuvem que é ofertada por vocês, tem uma parceria grande com vocês, né? E aí ele foi convidado para os Estados Unidos e eu não fui, viu, Bruna? Eu queria tratar aqui a minha indignação. Anotadíssimo. Brincadeira, o Fernando sabe que a gente está muito feliz por essa evolução, né? Todos nós estamos evoluindo muito nesse ambiente. E se Deus quiser, nós vamos aumentar muito mais. E pode ter certeza, nós estamos começando agora, assim, digamos assim, agora estamos com 4 clientes trabalhando nesse novo, assim, grandes clientes trabalhando num formato assim, mas nós temos hoje outras dezenas já trabalhando num outro produto nosso, né? O Mapify, que é a parte de gestão de mapas, que permite que você analise todas as suas informações através de mapas, televisão, análise de imagem de satélite. Tem muita coisa legal acontecendo. Você olhando o mapa e começar a tomar decisão do que você vai fazer ali naquela área. E isso, 100% nuvem. Caramba. Você entendeu? Você liga, se você fala assim, eu quero agora, no meu campo, fazer alguns trabalhos. Agora você pode ligar, entrar em contato com a Giatec e já é disponibilizado para você esse ambiente, né? Dá raiva porque é muito rápido e, poxa, cadê o dinheiro da consultoria, né? Os consultores reclamam. Culpa aí da galera aí do Mapify. Mas a parte de sistema de gestão, ao contrário disso, precisa da participação dos consultores até para treinamento, capacitação e como você otimizar o seu processo, tá? Eu vou dar um exemplinho aqui rapidinho, que eu tenho só 2 minutos. Exatamente, um minuto. Então, alguns clientes economizaram quase 20% dos seus custos agroindustriais com essas soluções. Eu acho que essa fica uma menção. 20% é muita coisa. Mas é isso aí. Gilberto, eu queria agradecer novamente o seu ter aceitado o nosso convite para participar disso. É muito bacana saber a evolução que vocês têm tido com a nuvem. É importante saber a diferença que vocês têm feito no mercado de vocês, no agronegócio, de como ele é importante para a gente. Muito obrigada por ter participado desse momento com a gente. Eu espero que a nossa parceria continue forte, como sempre, que vocês continuem crescendo e que a gente continue ajudando vocês cada vez mais a terem resultados melhores. Obrigado, Bruna. Nós que agradecemos. Estamos juntos aí, ó. Tecnologia e agronegócio para o mundo inteiro, né? Partindo aqui do Brasil e junto com vocês aí. Obrigada, Gilberto. Gente, para quem gostou da live, deixa aqui o seu joinha, por favor. E deixem também os comentários, o que vocês gostariam de ver nas próximas lives, quem vocês gostariam de ver participando aqui, que a gente convida, tá bom? A gente coloca no nosso mapa. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos pela participação. Até terça que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Gilberto. Tchau, tchau. Tchau.